Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos então nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, dia que celebramos esta solenidade na segunda semana do tempo do Advento e vivemos então essa solene festa em que a Imaculada Conceição é, sem dúvida, uma das mais brilhantes celebrações no horizonte do ano litúrgico e dentro deste tempo do Advento. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e terá chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, estamos então nesta solenidade da Imaculada Conceição. E a celebração, então, desta solene festa, onde celebramos a concepção de Maria sem pecado, leva-nos então a reconhecermos também a possibilidade de superarmos o nosso pecado, a marca do pecado que acompanha-nos na história da humanidade. Mesmo com o nosso batismo, as concupiscências ficaram marcando o nosso viver, o nosso coração. E isso nos leva muitas vezes a alimentar essas coisas e também retornarmos a cair no pecado. Então é possível considerar que a gente tem esta graça de superação, esta força de superação na própria graça de Deus. Então é possível considerar que a gente supere, que a gente vença o pecado e o salário do pecado, a morte e todas as suas consequências. Isso como uma forma, então, de inversão dos valores na nossa vida, que muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelos valores mundanos e é preciso, então, alimentar os valores divinos. É a experiência, assim, então, de Maria, que para nós deve ser um tanto quanto maior e melhor entendida, não é? Se a confrontamos com a de Eva, a primeira mulher
criada para a plena comunhão com Deus, deixou-se envolver pela força, então, dos instintos, a ponto, então, de romper com o Criador, de romper com Deus, romper com o Pai. Maria, a mãe do Redentor, mostrou-se tão radicalmente fiel a Deus a ponto de não ser contaminada pelo pecado. A beleza da bem-aventurada Virgem não está no fato dela ter sido assim concebida, pois isto é graça e privilégio de Deus. A beleza da Virgem Maria está em que ela lutou e permaneceu fiel, não se deixando contaminar, então, pelo pecado. E aquela foi a mãe de todos os viventes, Eva, que contaminara com sua infidelidade e pecado todas as gerações humanas. Aquela que traíra, então, o projeto de Deus junto com o seu companheiro Adão. Agora, a mãe de Jesus, a mãe do Senhor, aquela então que traria no seu ventre o Salvador, ao invés, por sua fidelidade, tornou-se em, vamos dizer assim, uma fonte de graça, esta fonte de salvação, essa fonte de bênção para toda a humanidade, redimida pelo Redentor, pelo Salvador, por Yeshua. Deus salva, Jesus. Enquanto Eva representa a humanidade que passa da graça ao pecado, então Maria, pelo contrário, ela aponta à humanidade que supera o pecado, que vence o pecado, a morte, e assim então a fidelidade total, radical para Deus. E ela vive na graça, em graça. Assim, ela é a grande medianeira de todas as graças, que é o próprio Jesus, Salvador, Senhor. E quando o anjo chamou Maria, Miriam, encontrastes graça aos olhos de Deus, cheia de graça. Ele estava indicando a profundidade deste enraizamento da graça no coração desta mulher. E assim, então, com isso, apresentava como o exemplo de humanidade salva por Jesus. O ser humano, então, como saíra das mãos do Criador. Que o Espírito da perfeita santidade, como Maria, nos envolva, plenifique com a sua graça o nosso coração e que possa ser fecundado assim também em nós o Salvador. E desta forma nós possamos também romper com todo espaço ao egoísmo, ao pecado e já podermos então colaborar para o novo céu, a nova terra, com Maria a Imaculada. O Senhor então te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.